Com o vazamento completo dos primeiros spoilers do capítulo 11 do mangá de Boruto To Blue Vortex, tivemos a revelação da primeira parte envolvendo a batalha de Himawari contra Jura, onde vimos que anteriormente ela até conseguiu salvar o Inojin e ao mesmo tempo segurou ali a batalha contra o Jura durante boa parte do tempo. Um ponto que trouxe diversas polêmicas, como comentamos no vídeo anterior. Só que nesse vídeo vamos continuar falando sobre polêmicas, já que dessa vez a segunda parte está completamente recheada delas, com a batalha da Sarada contra o Hidari, e que, meus amigos, essa aqui vai dar o que falar. E então, caso você tenha ficado curioso e quer saber um pouco mais sobre esse capítulo, né, o capítulo mais recente de Boruto, cola com a gente que hoje tem. E caso seja novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, se possível se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, vamos comentar então sobre a segunda parte do mangá, já que no vídeo anterior a gente comentou ali sobre a parte da Himawari contra o Jura e sinceramente eu já não aguento mais falar sobre essa luta, já tá se arrastando há 4 meses aí, já que agora vamos comentar sobre a segunda parte, né, desse conteúdo aqui do mangá, onde depois de 4 meses, Sarada e Sumire finalmente chegaram no campo de batalha. E nessa situação então, tanto a Sarada quanto a Sumire, o Konohamaru, o Nishi mais um ninja aleatório, e então eles acabam batendo de frente ali com o Hidari, que já tinha enfrentado a Sarada ali previamente, né, no capítulo anterior. Ela usou ali um Chidori e tal em cima dele, teve ali um momento de reação muito forte ali em cima desse inimigo, mas que acabou não conseguindo ali ferir ele gravemente, como a gente viu no final do capítulo passado. Então, nesse capítulo em si, o spoiler comenta ali, né, que o Hidari estando encurralado ali por todos eles, ele acaba sendo questionado ali de algumas coisas, né, algumas situações ali, onde o Konohamaru acaba interrogando ele sobre qual seria a relação dele com o Sasuke e tal, só que o Hidari responde pra ele que ele não sabe quem é o Sasuke e ele também não sabe nem quem é ele mesmo, já que o grande motivo dele estar em Konoha é descobrir um pouco mais sobre si mesmo. Hidari então, lembrando ali da situação que aconteceu no capítulo 10, ele questiona ali a Sarada, né, sobre os olhos que ela utilizou ali. Ele pergunta pra ela se o doujutsu que ela utilizou anteriormente era o Sharingan, e se o tal Chidori, né, entre aspas, é o nome do movimento que ele havia utilizado ali pra atacar ela, e a Sarada meio que usou o Sharingan ali pra revidar o mesmo Chidori contra ele. Já que, segundo palavras do próprio Hidari, ele comenta que esse tal Chidori é um movimento extremamente difícil, e não dá pra saber exatamente quem responde quem aqui, mas eu diria pra vocês que eu acho que é a Sarada que fala aqui pro Hidari que o Chidori, ele é um jutsu realmente muito difícil e que pra dominá-lo completamente, ele precisa ser complementado pelo Sharingan. Sendo esse aqui um ponto de diálogo, né, aí do interrogatório ali do Hidari e tal, eles estão trocando algumas informações ali entre si, o que acaba surgindo também o ponto de interesse, né, do Hidari no Sharingan. Afinal de contas, o Sharingan é uma habilidade inferior ao Rinnegan, só que o Rinnegan simplesmente não é capaz de fazer o complemento ali do Chidori para ele funcionar 100% completo. O que é um ponto até que interessante, né, porque querendo ou não, lá no passado, quando o Sasuke despertou o Rinnegan dele, ou o Rinne Sharingan, né, como ele é descrito, o Rinnegan do Sasuke era capaz de utilizar as habilidades do Mangekyo Sharingan, ou seja, ele podia utilizar o Amaterasu e também ao mesmo tempo o Rinnegan do Sasuke era capaz de suprir ali a deficiência que o Chidori tem ao necessitar da ativação do Sharingan. E como o Hidari tem um Rinnegan ali meio que diferente, meio que comum, eu diria pra vocês que Rinnegan hoje em dia em Boruto é tudo enfeite, né, mas ainda assim é um Rinnegan. Só que o ponto aqui é que o Hidari realmente tem um doujutsu superior e ele fica mais curioso com uma fragmentação inferior, né, que a Sarada tem ali nos olhos dela. Enfim, papo vai ali, papo vem entre eles. A Sumire acaba avisando ali o Konohamaru que ele tem que proteger a Sarada, pois ela é o alvo direto do Hidari. E então, a partir daqui, a luta realmente começa. Chega de discursos, chega de perguntas, chega de informações e tudo mais. Bora pra luta. Então a luta começa ali entre o Hidari e todos os membros ali de Konoha, onde o Hidari utilizou ali algumas marcas de garra para atacar a Sarada, só que um ninja, né, tentou ali ajudar e ele acabou sendo queimado com o elemento fogo. E então, esse aliado ali de Konoha, um dos aleatórios, acaba sendo atacado, né, ele tá pegando fogo ali e tudo mais. E o Konohamaru aparece ali atrás do Hidari com o Rasengan, né, pra acertar ele e tudo mais. Só que o Hidari acaba entrando ali pra dentro de uma das marcas de garra e acaba aparecendo ali atrás do Konohamaru. Eis que então é revelado que o Konohamaru utilizou um novo movimento, né, para ele se proteger ali, chamado de Futon Rasen Shoureki, ou elemento vento barreira espiral. Sendo esse aparentemente um ninjutsu de defesa, né, baseado ali no Rasengan. Eu diria pra vocês que era pro Zuhiko ser isso aqui, né, uma parada mais simples, uma barreira, por assim dizer. E então o Konohamaru meio que consegue repelir ali o ataque do Hidari, que ia pegar ele pelas costas.
Esse ponto aqui do Konohamaru, pra mim, sinceramente, mano, ele é um dos pontos de maior alta aqui no conteúdo desse capítulo. Eu gostei bastante. O Konohamaru é um personagem que ele merece destaque já desde o começo. Ele é um personagem já da antiga, né? Então, como líder do time 7, eu acredito que ele tenha que ter um momento que ele não tenha que ser pisoteado outra vez, né, no conteúdo do mangá. Então ele aparecer, fazer frente ali, defender a Sarada, defender a Sumire, é um ponto extremamente alto do capítulo, pelo menos pra mim. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas pra mim o Konohamaru ter um certo destaque aí, bater na linha de frente ali, né, estar na linha de frente enfrentando um inimigo desse calibre, realmente é um ponto muito positivo e que valoriza o personagem também, principalmente agregando um novo ninjutsu pra ele. Partindo desse ponto aqui com o Konohamaru, a luta se estende ali mais um pouco e o Hidari simplesmente acaba acertando ali a Sumire com um jutsu do elemento raio, simplesmente deixando ela inconsciente no chão, ao mesmo tempo em que a Sarada, né, foi totalmente pressionada e ela tá ali de joelhos também depois daquela situação, mostrando que mesmo com os esforços ali deles, né, eles tentando fazer ali alguma coisa contra o Hidari, simplesmente nada funcionou. Pelo menos, né, por parte do Konohamaru a gente viu que saiu alguma coisa. Agora por parte da Sarada e da Sumire, simplesmente não tenho o que comentar, porque, mano, tipo assim, faz 4 meses que a gente tá vendo as duas personagens se dirigindo ao campo de batalha. Elas saíram e correram, pra quando elas chegaram lá no local da batalha, elas simplesmente foram usadas como pano de chão. Não me entendam errado, eu entendo que elas não teriam a menor chance de vencer ali o Hidari. Foi um adendo extremamente importante a adição do Konohamaru aqui no evento dessa luta, só que a grande questão que fica é a seguinte: a gente sabe que Sarada e Sumire não seriam capazes de enfrentar, ou pelo menos de derrotar o Hidari. Isso é indiscutível, mano. Tipo, qualquer um que tenha os pés no chão com relação ao que tá consumindo nessa obra sabe exatamente disso. Só que o ponto que fica aqui é o ponto da tentativa. Sim, sabemos que elas não venceriam, mas assim como grandes lutas, né, que a gente teve aí ao longo da franquia inteira, não só falando de Boruto, mas falando de Naruto em si, mesmo personagens extremamente fracos, eles têm uma possibilidade de utilizar suas habilidades, utilizar a sua inteligência para trazer uma boa luta pro espectador. Já que, querendo ou não, tinha-se uma expectativa. Eu não sou o maior fã da Sarada, eu não sou o maior fã da Sumire, mas eu entendo que o fato delas estarem a 4 capítulos indo pro campo de batalha e praticamente começando uma luta no capítulo 10, dava a entender que elas pelo menos tentariam alguma coisa ali e não seriam derrotadas tão facilmente. Não entendam como isso como choro, muito longe disso, mas a situação que eu comento com vocês que deveria pelo menos existir, basicamente é a mesma coisa que a gente tá vendo nesse mesmo capítulo com a Himawari, que seria o quê? A gente sabe que a Himawari não vai vencer o Jura, ela vai utilizar o poder da Nave Caudas, ela vai ter ali um buff, ela vai ter a sua oportunidade de mostrar o que ela pode fazer, mas ainda assim ela vai ser derrotada. A gente viu isso com o Boruto e o Mitsuki, também não teve chance, foi derrotado, então basicamente isso é o mínimo que a gente espera, que personagens não sirvam simplesmente como pano de chão. Então o ponto que fica, né, de questionamento aí sobre essa escolha do Kishimoto e tal, de colocar as duas ali para serem derrotadas muito rapidamente, é extremamente bizarro, porque a Sarada, ela tem uma Genkyo Sharingan, a Sumire, ela também tem um alto nível de combate, isso baseado no conteúdo da Light Novel, ela tem o Nui, todos os 3 que participaram dessa luta têm ferramentas extremamente interessantes ali para enfrentar esse tipo de inimigo, só que parece que não foi o caso aqui, o que acabou ocasionando em uma enorme reclamação ou insatisfação, né. Não é questão de tipo, tem que botar as meninas, Kishimoto machista, um bagulho assim. Não, porque a Himawari tá no mesmo capítulo, ela é menina e ela ganhou a oportunidade. A questão é, favoritismo ou não? Deixar os personagens como irrelevantes e fortalecer apenas Boruto e Himawari como pilares aí dessa nova narrativa? É um pouco estranho, né? Enfim, pouco decepcionante pro pessoal que gosta das personagens em si ou pro pessoal que certamente criou ali uma mínima expectativa com relação ao que seria entregue nesse combate. Enfim, não compactuo com tudo que o pessoal tem comentado, né, sobre xingar o Kishimoto, sobre, sei lá, hatear ali completamente, dizer que a obra é uma porcaria. O roteiro às vezes dá uma pecada, obviamente, mas na maioria das vezes a gente tem alguma coisa interessante. Nessa luta temos coisas interessantes, como eu falei pra vocês, só que a gente queria ver um pouquinho mais, pelo menos, da Sarada e da Sumire. Enfim, mas continuando aqui sobre o conteúdo desse capítulo aqui, a gente vê ali então que o Hidari afirma que ele não sabe ou sabia sobre a origem dele mesmo, mas de alguma forma a única coisa que ele sabe é que a Sarada, né, está ali como primeiro lugar como alvo dele. E então ele se pergunta quem exatamente é a Sarada e os benefícios, né, dela ser devorada por ele. Ele continua se questionando muito sobre isso, mesmo com a Sarada ali derrotada, a Sumire também e tal. Eis que então
a Sarada acaba vendo ali, né, um sapo segurando um objeto ali atrás de um poste. Sendo esse um dos pontos que vai trazer, né, a virada aí pro conteúdo desse capítulo, já que depois dessa cena a gente volta lá pra parte da Himawari com o Jura lá e tal. A Himawari, ela tá tendo ali as feridas dela totalmente curadas e tal. Nove Caudas até comenta que mesmo com o alto potencial da Himawari, ela ainda não tinha chances contra o poder do 10 Caudas. Por fim, no final, quando a Himawari vai tomar o golpe final ali, ou ela vai ser devorada ali pelo Jura e tudo mais, assim como também o Hidari lá na outra ponta de Konoha, ele tá segurando ali a Sarada pelo pescoço, né, e tal, pronto pra devorar ela. As duas, né, na realidade, a Sarada e a Himawari estão prestes a serem derrotadas ali e devoradas pelo 10 Caudas. Aparece ali o Boruto, né, ele teleporta ali pro símbolo que a Sarada tinha visto na mão do sapo que tava ali atrás do poste, e então o Boruto aparece lá no local da Himawari, salva ela e ao mesmo tempo ele vai lá, salva a Sarada, né, ele aparece lá na frente do Hidari que tava segurando a Sarada pelo pescoço, então ele chega com a Kusanagi e arranca um dos braços ali do Hidari que estava segurando ela. Sendo assim, esse o final do capítulo, onde Jura e Hidari cansam ali dos truquezinhos do Boruto, né? E agora, aparentemente, o Boruto vai ter que enfrentar tanto o Hidari quanto o Jura. E como ponto curioso que a gente tem aqui, obviamente, né, não tem como não fazer a referência, né, do Sasuke com o Hidari, já que agora eles perderam basicamente um braço. A gente não sabe se o Hidari vai conseguir regenerar esse braço aí que ele perdeu, ou se ele vai ficar sem um deles, fazendo referência ali ao Sasuke mesmo, né, alguma coisa assim. Talvez ele tenha perdido o braço direito ou o braço esquerdo, ainda não dá pra saber. Sendo esse aqui, basicamente, o conteúdo do capítulo desse mês. Honestamente, teve várias polêmicas, teve vários pontos questionáveis, né? A questão do Inojin aí, a questão da má utilização das personagens femininas como a Sarada e a Sumire. Mas, honestamente, cara, apesar do roteiro confuso, o roteiro bagunçado, o roteiro tá bagunçado pra caramba. Mas ainda assim, de qualquer maneira, é algo que me entretém bastante, tá ligado? Eu gosto dos resultados que o Kishimoto entrega. Eu posso questionar bastante a questão ali de como ele chega a esse resultado, mas o resultado é deveras interessante. O fato do Boruto aparecer agora no campo de batalha e tal, mostra que ele é o cara que vai resolver todas as paradas. Não tem jeito, né? Não tem jeito. O mangá é dele e o cara vai resolver absolutamente tudo. Já que na primeira fase, né, quem resolvia era Naruto e Sasuke. Dessa vez agora, quem vai resolver é ele. Isso definitivamente eu acho que não é um problema, mas acredito que variar um pouco, né, mesclar algumas situações, dar destaque a outros personagens, não somente a certos personagens, como por exemplo a Himawari, que só vai ter destaque porque a Kurama apareceu, porque se a Kurama não aparecesse, a Himawari jamais teria o espaço que ela teve aqui no conteúdo desse capítulo. Então acredito que, não sei se é um pouco cedo ainda para reclamar da Sarada, um pouco cedo para reclamar da Sumire, ou pelo menos questionar a forma como o Kishimoto tem feito o trabalho dele, mas de qualquer maneira, apesar dos seus altos e baixos, esse foi um capítulo que me agradou, de certa forma, com os acontecimentos. A história ainda continua um pouco travada. No mais, eu acredito que seja isso, pessoal. A minha crítica é com relação realmente ao aproveitamento dos personagens. Eu acho que mesmo falhando com a Sarada e a Sumire, acho que o Kishimoto acertou com o Konohamaru, então é um ponto positivo, pelo menos pra mim. Então o ideal é esperar um pouquinho o capítulo pra gente poder definir e cravar as nossas críticas. No mais, esse aqui é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei, eu quero saber a opinião de vocês também. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês acharam justo a questão da Sarada, da Sumire e tudo mais, comenta aqui embaixo, realmente quero saber a opinião de vocês. Enfim, esse é o vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, tamo junto e é nóis!